E aí, meu nome é Felipe, eu sou médico emergencista formado pela USP de Ribeirão Preto. E a primeira coisa que eu quero te dizer é que eu já estive aí no seu lugar. Em 2020, quando eu comecei a estudar para a prova de residência, eu reparei que tudo que eu aprendi eu esquecia e eu não estava tendo um desempenho satisfatório nos simulados. Eu comecei então a buscar uma forma de reverter essa situação. Tentei encontrar ali uma nova estratégia de estudo. Foi aí que eu descobri a solução para o meu problema. O nome dela é revisões. Por que revisar é tão importante? Primeiro, porque revisar ajuda a fixar o conhecimento. E revisar por questões é o que realmente vai te deixar forte e preparado para a prova de residência. Eu gosto de brincar falando o seguinte: se você quer ficar forte e musculoso, não adianta você abrir o YouTube e assistir lá um vídeo de treino. Você precisa colocar a roupa de academia e ir lá na academia fazer musculação, puxar o peso. Da mesma forma funciona na prova de residência. Não adianta você ficar assistindo aula teórica e não colocar isso em prática fazendo questões, porque lá no dia da prova o que vai cair são questões. Foi pensando nisso que eu criei uma planilha de revisão com um algoritmo que fosse capaz de me dizer o que e quando revisar determinado assunto, a depender da minha meta, dos meus objetivos e do meu desempenho. E deu muito certo. Eu fui aprovado em todas as instituições que eu prestei: USP São Paulo, USP Ribeirão, Unicamp e Unifesp. Nos últimos 2 anos, foram mais de 400 pessoas também aprovadas na residência médica que utilizaram a planilha MP. Felipe, você está falando aí da planilha, mas mostra pra gente como é que essa planilha funciona. Vamos lá. Aba Perfil. Aqui é onde vão estar todos os seus dados: sua foto, seu nome, celular, CPF, seu e-mail, seu endereço completo. E é onde você vai preencher escolhendo a sua especialidade e a instituição que é a sua prioridade. No meu ano de preparação, a minha especialidade foi a medicina de emergência e a instituição que eu mais queria passar foi a USP Ribeirão Preto. Então, estado de São Paulo e a instituição Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Uma vez que você fez isso, a sua aba Perfil está preenchida. Aba Configurações, Funcionalidade, Tela Cheia. Quando você abrir a planilha pela primeira vez, ela vai estar dessa forma aqui. Basta você clicar na aba Configurações, vir aqui na opção Tela Cheia e clicar em On. E aí, a sua planilha vai preencher toda a tela do seu computador. Você pode utilizar tanto ela em tela cheia, como não. Fica a seu critério, é uma escolha muito pessoal. Aba Configurações, Funcionalidade Metas. Nós temos 3 tipos de metas: primária, secundária e terciária. A única que você precisa saber é a meta primária. E o que é essa meta primária? É a quantidade de acertos que você deseja ter lá no final do ano para ser aprovado na residência médica. Essa quantidade de acertos vai depender da especialidade que você vai prestar. Especialidades mais concorridas vão exigir uma meta primária maior, enquanto especialidades menos concorridas vão exigir uma meta primária menor. Então vamos supor que para você ser aprovado na sua especialidade, você precisa de 80% de acertos em média. Você vai colocar uma meta primária 5% acima desse valor. Então, 85%. A meta secundária é sempre 10% a menos da meta primária, no caso 75%. E a meta terciária, ela vai ser igual à meta secundária. Não vou aqui entrar em detalhes o que significa essa meta terciária, mas é uma informação utilizada pelo algoritmo para gerar as suas revisões. Nós temos 2 tipos de revisões na planilha MP: as revisões essenciais e as revisões complementares. As revisões essenciais você vai fazer, não importa qual tenha sido o seu desempenho ao longo das revisões. Já as revisões complementares, elas só serão sugeridas caso o seu desempenho esteja abaixo da meta que você estipulou. E como é que funciona todos esses números aqui? Olha só, a revisão essencial 1, ela vai acontecer no dia 0. A revisão essencial 2
ela vai acontecer um dia após a revisão 1. A revisão essencial 3, ela acontece um dia após a revisão 2. A revisão essencial 4, ela acontece 2 dias após a revisão 3. Agora, vamos supor que você esteja abaixo da sua meta, o seu desempenho seja inferior à meta que você definiu. A revisão 8, por exemplo, ela não vai acontecer 13 dias após a revisão 7. Ela vai acontecer 6 dias após a revisão 7, ou seja, uma revisão mais precoce, justamente porque a planilha entendeu que você não está performando bem naquele assunto e, portanto, você precisa revisar aquele assunto mais vezes e num intervalo de tempo menor. Felipe, eu posso mudar esses valores? Sim, vocês têm liberdade para alterar todos os valores de espaçamento entre as revisões, mas eu não sugiro essa mudança. Aba Configurações, funcionalidade número de questões. Essa funcionalidade está disponível apenas nos modelos MED Curso e MED. O que é essa funcionalidade número de questões? As apostilas elas são divididas em classes. Classes A, B, C, D, E, H. Classe A é uma apostila que cai muito na prova de residência. Classe E, H é uma apostila que cai menos. O número de questões se refere à quantidade de questões que você gostaria de fazer de uma apostila classe A no período de um ano. Uma apostila classe A, por exemplo, apostila de trauma. Vamos supor que você coloque 400 questões no número de questões. Ou seja, você vai fazer 400 questões no período de um ano de uma apostila classe A. Quando a planilha for sugerir a quantidade de questões em cada revisão, ela vai fazer uma proporção de importância entre as apostilas. Ou seja, ela vai sugerir mais questões para apostilas importantes e menos questões para apostilas menos importantes. Felipe, eu posso mudar esse valor ao longo do ano? Pode. Vamos supor que você está no mês mais atarefado e não está dando conta de fazer o número de questões sugeridas pela planilha. Você pode vir aqui e colocar um número menor, 200. Em contrapartida, se você estiver no mês mais tranquilo, você pode vir aqui e aumentar, colocar 500, 600. Felipe, quantas questões que você sugere? Eu sugiro em torno de 400 a 500 questões. Eu estou aqui na aba Revisões e eu vou te mostrar como preencher essa aba, que é uma aba importantíssima. Vou começar primeiro explicando o que significam essas siglas. O A é de apostila, o V de volume, o TQ de total de questões. Assunto. O número 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente refere-se ao número da revisão. QS, questões sugeridas, está presente apenas no modelo MED Curso ou MED. QR, questões realizadas. E E é o número de erros. Atenção, você vai anotar o número de erros e não o número de acertos. Se você estiver utilizando o modelo MED Curso ou MED, tanto a apostila como no volume, você vai ter esse menu para você escolher. Se você estiver utilizando o modelo Outros Cursos, você vai apenas escrever qual apostila e qual o volume. Vamos supor então aqui, apostila de cirurgia, volume 1, automaticamente o assunto já é preenchido. Repito, isso apenas no modelo MED Curso ou MED. No modelo Outros Cursos, você vai ter que escrever o nome da apostila, qual que é o volume e qual que é o assunto dela. Vamos supor que hoje eu vou começar a revisar essa apostila de cirurgia 1. A data de hoje é dia 15 de dezembro de 2024. A planilha ela vai sugerir já para mim 4 datas de revisão. Primeira revisão hoje, segunda revisão amanhã, terceira revisão depois de amanhã e a quarta revisão no dia 19 de dezembro. Se eu estiver utilizando o modelo MED-Curso ou MED, vai ter essa coluna, que é o QS, que é o número de questões sugeridas. Vamos supor que na primeira revisão eu fiz 30 questões e errei 5. Aqui eu fiz 40 questões e errei 4. Aqui eu fiz 50 questões e errei 2. E aqui eu fiz
30 questões e errei 10. Repara que não existe uma data ainda para quinta e sexta revisão, mas assim que eu termino de preencher as minhas 4 revisões, automaticamente a planilha passa a gerar a data da quinta e sexta revisão. Por que isso? Porque a data de revisões futuras vai depender do seu desempenho nas revisões passadas. Se você tiver um bom desempenho, a revisão vai ser mais espaçada. Se você tiver um desempenho ruim, essa revisão vai ser feita de forma mais precoce. Felipe, eu comecei a preencher a minha planilha, só que começou a aparecer umas cores nas datas de revisões. O que essas cores significam? A cor vermelha significa que aquela revisão está atrasada. A cor amarela significa que você precisa fazer aquela revisão no dia que você se encontra, enquanto que a cor verde significa que você pode fazer essa revisão no dia seguinte. Olha só, hoje é dia 13 de dezembro. Eu tinha programado fazer a minha primeira revisão no dia 12, mas eu não fiz. A planilha pintou a revisão 1 de vermelho, me mostrando que eu estou com aquela revisão atrasada. Já a revisão 2, que seria no dia de hoje, está na cor amarela, enquanto que a revisão 3, que é de amanhã, está na cor verde. E como que eu faço para sumir, para retirar essas cores? Basta você fazer a revisão. Então, a revisão 1 do dia 12 de dezembro, que estava atrasada, se eu fizer ela, vamos supor que eu fiz 20 questões e errei 4 questões, automaticamente a cor vermelha sai. Se eu fizer a revisão 2, que é a revisão de hoje, cor amarela, 3 de dezembro, 10 questões e errei 2, automaticamente a cor também vai sumir. Por que que tem essas cores? Porque vocês vão ver que com o passar dos meses vão ficar muitas revisões na tela. E pintar essas revisões com cores é uma forma de facilitar para vocês saberem quais revisões que vocês precisam fazer naquela respectiva semana. Aba Análise, vamos começar com a análise geral. Nessa aba de análise geral, você vai ver o total de questões que você realizou, total de acertos, total de erros, média de questões que você fez por dia, o seu desempenho total e o seu desempenho revisional. O que é o desempenho total? É o número de acertos dividido pelo total de questões. O que é o desempenho revisional? É um pouco mais difícil de explicar, mas ele é um desempenho que leva mais em conta as suas últimas revisões, ou seja, ele é mais fidedigno para dizer como realmente você está, já que ele não leva tanto o peso dos erros que você cometeu lá no início do ano. Aqui em azul nesse gráfico, o desempenho total e em laranja, o desempenho revisional. Essa primeira linha tracejada é a sua meta primária que você definiu lá na aba Configurações. E essa segunda linha tracejada é a meta secundária que você também definiu na aba Configurações. O ideal é que o seu desempenho fique acima da sua meta primária, ou seja, acima dessa primeira linha tracejada. Essa linha tracejada laranja é uma linha de tendência do desempenho revisional. É normal que essa linha de tendência do desempenho revisional tende a cair um pouquinho ao longo do ano. O que não pode é cair bruscamente. Aqui eu tenho uma linha do tempo onde eu consigo filtrar para ver o meu desempenho em um mês específico ou um intervalo de tempo específico. Por exemplo, quero saber como foi o meu desempenho no mês de março. Eu clico aqui em março. Quero saber o meu desempenho no primeiro trimestre. Quero saber o meu desempenho do meio do ano para frente. Sugiro você, sempre depois que fizer essa filtragem, você voltar e selecionar os 12 meses do ano. Aqui vai mostrar a sua melhor subárea, no meu caso preventivo, e a minha pior subárea, no caso ortopedia. Esse gráfico vai mostrar o seu desempenho revisional por subárea. A linha tracejada é a meta primária. Olha só, psiquiatria, estou abaixo da minha meta primária. Obstetrícia, estou acima da minha meta primária. Hemato, estou acima da minha meta primária. Dermato, estou abaixo da minha meta primária. Dessa forma, você consegue bater o olho nesse gráfico e já saber quais subáreas você precisa estudar mais. Aba Análise Apostila. Nessa aba, você vai conseguir ver o seu desempenho por apostila. Vamos supor que eu queira ver o meu desempenho na apostila de cirurgia
1. Seleciono a apostila cirurgia e aqui o volume 1. E ele vai me mostrar o desempenho em cada revisão. Aqui em tracejado é a minha meta primária que eu defini lá na aba configurações. Aqui do lado tem uma forma diferente de me mostrar o meu desempenho ao longo dessas 15 revisões que eu fiz. Em amarelo são as revisões que eu fiquei abaixo da minha meta primária, fiquei ali na minha meta secundária, e em verde as revisões que eu fiquei acima da minha meta primária. Vamos pegar aqui, ó, psiquiatria. Repara que psiquiatria eu tenho algumas revisões em vermelho. Por quê? Eu fiquei abaixo da minha meta terciária. Ou seja, é uma apostila que eu não estou indo tão bem, eu preciso dar uma atenção especial para ela. Aqui do lado vai me mostrar as minhas melhores apostilas em ordem decrescente de porcentagem de acertos e aqui as minhas piores apostilas em ordem crescente de acerto. Então a minha melhor apostila foi Preventiva 3 e a minha pior apostila está sendo Ortopedia 1. A segunda pior apostila foi Dermato 1, enquanto que a segunda melhor apostila foi Nefro 1. Aba Análise Simulados. Nessa aba, você vai acompanhar o seu desempenho e a sua evolução nos simulados. O desempenho absoluto e relativo, calma que eu vou explicar a diferença entre esses dois tipos de desempenhos. Aqui eu tenho um gráfico mostrando a evolução tanto do desempenho relativo como do absoluto ao longo dos simulados. A primeira linha tracejada é a linha de meta primária, enquanto que a segunda linha tracejada é a meta secundária. As linhas tracejadas coloridas refere-se à linha de tendência, tanto do relativo como do absoluto. Aqui eu tenho o mesmo gráfico, mas representado de uma forma diferente, em barras. A minha melhor posição no ranking geral, a minha melhor posição no ranking por especialidade. Aqui eu tenho um gráfico mostrando justamente essa evolução, tanto na posição geral como na posição por especialidade. Aqui eu tenho o meu desempenho por grande área, então clínica médica, cirurgia, pediatria, GO e preventiva. Aqui é a mesma forma, representada de uma forma diferente. Essa linha tracejada é a meta primária. O maior número de acertos que eu já tive em simulado, o menor número de acertos, qual que foi essa variação entre maior e menor número de acertos e qual que foi a minha mediana. O que é esse desempenho absoluto, desempenho relativo, que está lá na aba de análise de simulados e que eu vou precisar saber para preencher a minha aba de simulados? O desempenho absoluto, basicamente, refere-se como que você foi no simulado. Então, vamos supor que você fez um simulado com 100 questões e você acertou 70 questões. Seu desempenho absoluto foi de 70%. Agora, o desempenho relativo, você vai ter que olhar dessas 100 questões, quantas questões foram de temas que eu tinha estudado até aquele determinado momento. Das 100 questões, Felipe, só 40 questões eram de temas que eu tinha estudado. As outras 60 eu ainda não vi no meu cursinho. E dessas 40 questões que eram de assuntos que você já tinha estudado, quantos que você acertou? Eu acertei 36. Então, o seu desempenho relativo foi de 80%. Qual o desempenho que importa mais? Nos meses iniciais, eu vou olhar mais para o desempenho relativo. Por quê? Porque é mais justo. Eu não posso avaliar o meu desempenho por um conteúdo, por um assunto que eu ainda não estudei. Nesses meses iniciais, vocês estudaram muito pouca coisa. Então, é normal que o desempenho absoluto seja baixo. E a importância de calcular o desempenho relativo é justamente para vocês não desanimarem. Porque às vezes você vai ter um desempenho absoluto ruim, mas um relativo muito bom. E aí no simulado seguinte, o absoluto piora ainda mais, só que o relativo mantém-se bom. Isso não significa que vocês estão no caminho errado, muito pelo contrário, significa que vocês estão no caminho certo. Por quê? Porque o relativo manteve-se constante. Eu vou dar um exemplo no gráfico, se liga só. Olha só, primeiro simulado, eu tive um desempenho absoluto de 75%, enquanto que o relativo foi de 89,19%. Perfeito. O segundo simulado, eu tive um desempenho absoluto de 65%. Ou seja, aparentemente eu fui pior no segundo simulado do que no primeiro.
Se eu olhasse unicamente para o desempenho absoluto, o que eu ia achar? Poxa vida, a estratégia de estudo que eu estou utilizando não está sendo eficaz. Eu piorei em vez de melhorar. Só que quando eu olho para o desempenho relativo, ele foi de 88,46%, ou seja, uma diferença insignificante para o desempenho do primeiro simulado. Isso aconteceu por quê? Provavelmente nesse segundo simulado caíram mais questões de assuntos que eu ainda não tinha estudado. Porém, nas questões de assuntos que eu tinha estudado, eu continuei mantendo um excelente desempenho acima da minha meta primária. E para finalizar, a aba Agenda, que é basicamente uma aba para você organizar a sua semana, organizar os seus estudos e as suas revisões. O ideal é que essa aba seja preenchida aos domingos. Primeira coisa que você vai fazer é alterar a data da segunda-feira. Então, hoje é domingo, amanhã é segunda, amanhã é dia 8. Vou colocar aqui o número 8, automaticamente já vai atualizar os demais dias da semana. Essa parte superior da agenda é voltada para as questões. Então, questões de apostilas, simulados, provas na íntegra. O A é de apostila e o Q é o número de questões que você vai fazer. Essa parte inferior já é voltada para outras atividades, aulas teóricas, atividade prática, leitura de apostilas, flashcards e etc. Vamos supor então que na segunda-feira eu vou fazer a apostila de Cardiologia 1, 25 questões, e vou também fazer a apostila de Nefro 2, 25 questões. Observe que o subtotal aqui já vai marcar 50 questões da segunda-feira. Eu consigo ver aqui o número de questões na semana e aqui o número de questões por dia. Além dessas questões na segunda-feira, eu também vou fazer flashcards e vou assistir uma videoaula. Na terça-feira, eu vou fazer a apostila de Infecto 2, 30 questões, e a apostila de Cirurgia 1, 30 questões. Observe que já marcou aqui, ó, 60 questões na terça-feira, já atualizou o número de questões na semana e também já atualizou o número de questões por dia. Você vai preencher essa planilha assim sucessivamente com todas as informações, todas as revisões, todas as atividades que você vai fazer naquela semana. E aí, durante a semana, basta você vir aqui abrir essa aba Agenda e fazer exatamente o que você escreveu. Na semana seguinte, no domingo seguinte, você vai precisar apagar essa agenda e reescrever ela. Para apagar é muito simples, é só você clicar aqui, ó, limpar a agenda vai ser zerada e vai estar novinha para você escrever a nova programação da semana que vai se iniciar. Se você estiver fazendo um MED curso ou MED, você vai optar por esse modelo de planilha. Agora, se você estiver fazendo outro curso preparatório ou curso de R+, aí você vai escolher o modelo Outros Cursos. Qual que é a diferença entre esses dois modelos? A diferença ela é mínima. Tanto é que quando eu criei a planilha, eu criei a versão Outros Cursos, que foi a que eu utilizei no meu ano de preparação e que me possibilitou ser aprovado na USP São Paulo, USP Ribeirão, Unifesp e Unicamp. Como os modelos MED-Curso e MED já vêm com as apostilas cadastradas, existe um preenchimento automático dessas apostilas, bem como uma sugestão do número de questões que a pessoa deveria fazer em determinada revisão. Repito, essa diferença não comprometerá em nada o seu desempenho no final do ano. Uma informação importante: a planilha só funciona corretamente utilizando um computador com sistema operacional Windows. Você não deve abrir a planilha utilizando um navegador como, por exemplo, o Excel Online, iPhone, Mac, iPad, Android, tablet Android, porque se você fizer isso, você vai desconfigurar a sua planilha e vai perder todos os seus dados. Felipe, gostei da planilha e tenho interesse em comprar. Tem alguma garantia? A garantia é a seguinte: se você comprar a planilha, fizer todas as revisões propostas ao longo do ano e no final do ano você não for aprovado, você me manda um e-mail que eu vou devolver o seu dinheiro, 100% do seu dinheiro, sem nenhuma burocracia. Felipe, você é doido? Não sou doido. E você não está entendendo errado.
Se você não for aprovado, eu vou devolver o seu dinheiro. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu confio 100% na minha ferramenta. Nos últimos 2 anos, com mais de 400 alunos, sabe quantos alunos eu precisei devolver o dinheiro? Nenhum, porque todos que fizeram o esquema de revisão proposto foram aprovados. A partir de agora você tem 3 opções. A primeira é você ignorar tudo que você viu hoje e continuar estudando da forma que você sempre estudou, e você sabe que isso nunca te trouxe, não vai te trazer nenhum resultado. A opção 2 é você tentar revisar sozinho. Isso é possível, só que vai demandar muito tempo para você criar uma ferramenta dessa, e ao longo desse percurso você vai cometer muitos erros, e a gente sabe que alguns erros podem custar muito caro. E a terceira opção, que não tem risco nenhum para você, é adquirir a planilha MP. Não tem risco nenhum, porque se você fizer todas as revisões e for aprovado, parabéns, você garantiu a sua vaga na residência. Se você fizer todas as revisões e não for aprovado, você vai receber o seu dinheiro de volta. No final, você só ganha. Ou você é aprovado, ou você vai receber 100% do seu dinheiro de volta. Ou seja, o risco para você é zero. Se você for adquirir a planilha MP, anota o dia de hoje na sua agenda, porque ele marca o início de uma jornada épica que vai garantir a sua aprovação na residência médica. Estou te esperando lá dentro. Até mais.